Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que afetam a entalpia de um processo. Inicialmente, é importante comentarmos sobre as condições padrão. Quando se fala nas condições padrão, acontece que existe uma convenção onde determinados fatores acabam sendo utilizados por todos para podermos chegarmos sempre no mesmo valor de entalpia. O que vai acontecer dentro das condições padrão? As condições padrão são definidas como: a pressão tem que ser a 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, que é o que nós temos ao nível do mar, ok? Pois bem, a temperatura tem que ser a 25 graus Celsius. Nós temos que trabalhar com o estado físico mais comum do meu material e, no caso do material possuir alotropia, lembrando que a alotropia é o fenômeno em que um mesmo elemento consegue formar diferentes substâncias simples, ok? A alotropia tem que ser sempre no material mais estável. O que é o material mais estável? O material mais estável vai ser o material que vai ser o mais abundante, ok? Pois bem, tendo conhecimento dessas condições padrão, aí sim nós conseguimos falar sobre os fatores que vão afetar a entalpia. Um dos fatores que afeta a entalpia, moçada, vai ser a quantidade do meu material. Ok? Quanto maior a quantidade do material, ou quanto menor, isso sempre vai ser proporcional à quantidade de calor. Pensem, se eu preciso evaporar água, tá? Essa matéria vai absorver calor. A quantidade de calor que eu vou precisar fornecer para uma gota d'água e a quantidade de calor que eu vou precisar fornecer para 1 litro d'água, mantendo a taxa de calor, de fornecimento de calor sempre constante, vai ser diferente. Porque a quantidade de água contida dentro de 1 litro é maior do que a quantidade de água em uma única gotinha. Perfeito? Então, um dos fatores, quantidade. Um outro fator que afeta é a temperatura. A temperatura vai alterar a quantidade de calor que eu tenho, consequentemente, então, a minha entalpia. Voltando novamente numa situação em que eu quero evaporar a água. Se eu vou evaporar a água numa situação em que ela está localizada a 25 graus Celsius e eu coloco uma mesma quantidade de água num local que está a 50 graus Celsius, essa quantidade de calor vai ser diferenciada. Eu vou precisar fornecer menos calor aonde a temperatura já está mais elevada. Um outro fator que afeta vai ser o estado físico do seu material. Então cuidado com isso, porque às vezes é muito comum vocês lerem exercícios, enunciados distintos e notarem o seguinte: poxa, mas para um determinado enunciado ele deu que a entalpia da água vale tanto, para outro mudou. O que acontece? Essa variação de valor pode acontecer em função do estado físico que está sendo utilizado pelo autor daquela questão. Então, o estado físico, se ele é sólido, líquido ou gasoso, vai automaticamente influenciar no material. Nós temos a pressão. A pressão também afeta, tá? Mas de uma maneira pouco significativa, uma vez que a pressão ela só vai ter um efeito significativo se ela estiver acima de 1000 atm. Poxa, é uma pressão extremamente elevada. Então, isso praticamente não vai interferir na entalpia do meu material. Já a alotropia é o último fator que afeta a entalpia. Então, se você pegar, por exemplo, o carbono diamante e o carbono grafite, não deve ser levado em consideração apenas o fato de ser carbono, mas sim o estado alotrópico em que eles se encontram. E o estado alotrópico mais estável, como foi citado aqui na condição padrão, é que de fato deve ser considerado dentro dos fatores que afetam a entalpia. Tudo bem? Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Tchau.
Tchau.